E se Buda tivesse conhecido a Jesus Cristo, o que teria acontecido? Claro, essa é uma pergunta de caráter totalmente especulativo. Existem diversas pessoas, estudiosos, que fazem estudos para saber como teria sido, por exemplo, o encontro de Aristóteles e Jesus, né? Como teria sido esses encontros de grandes personagens com personagens da filosofia e da história com Jesus Cristo, né? O primeiro fator que devemos deixar como algo muito importante para entender da onde a gente vai, o nosso ponto de ignição, é que a santidade, ela não é de caráter visual. O que eu quero dizer que, em hipótese alguma, alguém seria capaz de olhar para Jesus, né, e dizer que, só olhando para ele, e dizer que ele era o Messias e que ele era iluminado. A mesma coisa também ocorre no fato dos santos também, né? Ninguém nunca conseguiu identificar a santidade somente pela aparência, deixando bem claro que isso é um dom angelical, ok? A santidade, ela é medida de acordo com os fatos e com as obras, né? Não é à toa que Jesus fala, então, pelas obras, né, conhecereis a verdade, conhecereis o fruto, a árvore, né? Então, se os frutos de uma árvore forem bons, então, evidentemente, aquela árvore é uma boa árvore. Se não, se ela dá maus frutos, então aquela árvore, ela é uma árvore má, ok? Lógico que estou falando aqui com as minhas palavras. Primeiro, então, devemos tentar entender, então, quem é Buda, né? Primeiro, a gente tem que tentar entender, peraí, né? Quem é Buda? O que é um Buda? Pois bem, Buda, na verdade, o primeiro Buda, ele é o Siddhartha Gautama, né? E aí você pergunta aí desse outro lado aí, quem é Siddhartha Gautama? Ele é conhecido como Buda, né? Ele viveu ali mediados ali de 563 a 483 antes de Cristo, na Índia. Ele era um príncipe indiano, ok? Os seus pais, eles não poderiam ter filhos, né? Eu não entendo muito bem se era a mãe que era estéril ou o pai, porém, a mãe um dia, ela tem um sonho de um elefante, né? E algumas pessoas da religião, da espiritualidade, da época ali da Índia, teria assinalado que sonhar com elefante era um sinônimo, então, de fertilidade, né? Então, no caso, ela teria um filho. E aí, então, nasce Siddhartha Gautama. Só que desde pequeno, algumas pessoas que a gente poderia dizer na nossa cultura, religião, seriam os sábios da religião, sacerdotes, teriam dito então que aquele menino não seria um menino qualquer, seria um menino muito importante, e que ele conseguiria então alcançar um nível de sabedoria que muitos sábios gostariam de atingir, que muitos sábios já estavam buscando. Pois bem,
aqui, desde o início, a gente já repara então que não se trata especificamente de uma questão especificamente religiosa, eu diria, doutrinária, mas dentro da própria realidade humana, né, que ele seria uma pessoa muito sábia, né, seria um iluminado dentre os homens, seria sábio, assim como Salomão, né, Salomão teria sido o homem mais sábio. Deixando bem claro, isso fica evidente quando a pessoa pega a Bíblia e vai ler a história de Salomão. Ser sábio não te isenta de cometer erros e de analisar certas coisas com um ponto de vista um tanto errôneas. Salomão também trilhou um caminho muito controverso, digamos assim, e nem de todas as suas opiniões sempre foram boas. Porém, o sábio ele é medido de acordo com a sua ansiedade ou sua busca pela verdade. E assim, nesse anseio e busca pela verdade, a pessoa vai cada vez mais tendo o entendimento de que ela ainda tem muito que aprender na vida. E vai buscando trilhar um caminho melhor. Um caminho de ética, um caminho de justiça e um caminho de moral. E ele consegue então também ter uma perspectiva das doenças morais e sociais que consiste em seu tempo, em sua sociedade contemporânea. Então, por isso, já desde o início aqui, o Buda ele já é dentro desse contexto, ele já nasce dentro desse contexto de que ele será aquele que vai trazer clareza intelectual para o seu tempo e o seu povo. Pois bem, assim, o pai de Siddhartha, sabendo que havia essa certa profecia sobre esse rapaz, tenta então escondê-lo ou mantê-lo, digamos assim, em um castelo de vidro. Uma metáfora, né? Castelo cristal, em um castelo de cristal. Mais cedo ou mais tarde, ele não aguenta muita coisa. Então ele se rompe. Chega um dia, Siddhartha cresce. Ele cumpriu com seus compromissos humanos que ele tinha. Ele já tinha dado um herdeiro para o trono, né? Ele tinha tido um filho com uma esposa. E então ele pede para o pai a oportunidade de poder sair para conhecer o mundo afora, porque ele vivia fechado, né? E aí ele não se depara com muita coisa errada, na verdade, logo de início. Porém, ele se depara com algumas pessoas mais pobres, com algumas pessoas doentes, e ele percebe que o mundo não era aquele mundo perfeito na qual ele foi criado. O mundo é cheio de instabilidades, e suas instabilidades são instabilidades naturais, que fazem parte da vida. Ele se depara com pessoas idosas, quase que incapazes. Então isso
perturba ele, faz com que ele tenha um pensamento do tipo, pera, ainda tem alguma coisa que não está muito certa por aqui. E então ele busca, a partir daí ele começa a buscar um caminho diferente. Ele conhece algumas pessoas, alguns monges, alguns gurus do seu tempo, que ensinavam algumas práticas de meditação. Ele adentra, né, dentro desse grupo, e ele já é visto como alguém muito promissor dentro deste contexto, né? E então é a partir daí que ele começa com o seu processo. Ele abandona toda a riqueza do palácio e a sucessão também, que ele era um príncipe, ele seria o rei, e no caso ele abandona também o poder, deixa o filho, deixa a esposa, em busca da verdade. Em toda a sua vida, algo que é muito característico de Siddhartha é que ele diz: eu não sei qual é a verdade e busco encontrar a verdade. Então, toda a sua vida, encarando de forma filosófica, é uma vida onde é baseada e consagrada pela busca da verdade, em busca da verdade. A verdade sobre si mesmo, a verdade sobre a vida, sobre tudo. Sobre a existência. Né? E aí, no entanto, ele percebeu um dia que a vida, na vida você precisa ter equilíbrio. Tudo na vida precisa ter equilíbrio. Ele fazia jejuns muito largos, por longos períodos. E até que um dia ele percebeu que jejuar por muito tempo, não se alimentar, não o faria ascender espiritualmente. Pelo muito ao contrário. Se a mente não está boa, se o corpo não está bom, a mente não estará boa. E também a sua alma também não estará boa. A sua capacidade de raciocínio, ela fica comprometida. E veja, isso comprova até uma questão filosófica católica, que quando se diz que nós devemos entender que a fé ela é iluminada pela luz da razão. E já até pessoas que não são cristãs, que não são católicas, entendiam que, de certo modo, a ascensão espiritual ela demanda de uma purificação das suas faculdades mentais, da sua inteligência, e que você precisa dessas faculdades mentais para atingir ali a sua sabedoria ou a sua salvação. Ou seja, ele percebe então que para continuar o caminho que ele quer trilhar, ele precisa então levar uma vida de equilíbrio. Se alimentar quando for necessário e jejuar também quando for necessário. Então ele é expulso, né, do seu meio religioso. Né? Então vocês veem aí como que em todos os casos os extremistas, os dogmáticos, os pseudos ortodoxos sempre terminam
deturpando a verdade. Isso acontece com Jesus, inclusive, né? Então ele é expulso porque acusam ele de estar abandonando o caminho de elevação espiritual. Pois bem, ele de modo algum abandonou, ele continuou o caminho dele, vivendo dentro desta proposta de equilíbrio. E é aí, no entanto, que ele consegue alcançar, dentro daquilo que eles consideram de iluminação, ele consegue alcançar esse nirvana, que é chamado de nirvana. Nirvana é esse último estado de sabedoria e de iluminação. Nesse caso, ele passou por um período também de meditação. Ele ficou embaixo de uma árvore por um longo período, meditando. E algo que é muito peculiar, o que me faz analisar e pensar sobre a vida do Siddhartha, que é sobre a tentação que ele recebe. Siddhartha, durante o seu período de jejum, ele também é tentado pelos demônios. E uma coisa que é interessante, porque num período, na época, havia uma religião, né? E nessa religião indiana havia os demônios, havia os deuses secundários, e havia o Deus Criador também, né? No caso, que é Brahma. Brahma é considerado a divindade criadora e responsável pela criação do universo e das formas de vida. Ok? Então é dentro deste contexto que o Siddhartha se encontrava em seu período. Para quem não sabe, o jejum ele é de suma importância em todas as religiões, atividades espirituais e até filosóficas, porque ela não somente tem como um significado de alguma coisa, mas ela especificamente é uma atividade na qual ela purifica o corpo. Ela tem como um dos objetivos de purificação. Inclusive, existem estudiosos que dizem que Jesus teria feito aqueles 40 anos de jejum também como um objeto de purificação. E claro, ele era o Filho de Deus, então digamos, não sei se seria muito certo dizer de mortificação, mas alguns vão dizer até mesmo que ele queria enfraquecer o corpo dele para que ele pudesse morrer mais fácil na cruz, né? Para que ele não ficasse vivo por muito tempo. Tanto é que ele foi o único, né, dos 3 crucificados, Jesus foi o único que não teve nenhum osso quebrado. Os outros que estiveram vivos, os ladrões que morreram por último, né, tiveram suas pernas quebradas para que o sangue descesse para as pernas e assim eles morressem. Mas, se quebrassem as pernas de Jesus, a profecia não se cumpriria. A profecia estava escrito que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Isso é o que estava escrito na profecia. O Messias não teria nenhum osso quebrado em seu sofrimento. Pois bem, esse é um processo. O processo de purificação de Siddhartha foi bem perturbado, foi algo de se pensar, porque os demônios o tentaram. E Mara finge passar por Brahma, ou seja, por Deus. O demônio aparece para Siddhartha e diz:
eu sou Brahma, eu sou o Deus criador da vida e do universo. O Deus que é adorado. E tenta enganar Siddhartha. Tenta enganar ele e fazer com que ele abandone a sua busca pela verdade, fazer com que ele pare de meditar, pare de jejuar, pare de buscar a verdade. Então, o Satanás, o demônio, que na verdade na nossa compreensão é Satanás, posso dizer assim, porém para eles era tem um outro nome, é um demônio, eram demônios, porém tem outros nomes, né? Evidentemente. Diz que quanto maior seriam os prazeres nesta vida, maior seria a recompensa no outro mundo, na vida que estaria por vir. Ou seja, na vida após a morte, na eternidade, no céu, no paraíso. E aí Siddhartha já, com isso, ele já repara que não é tão bem assim. Então, ele percebe que aquele ser, aquela entidade que estaria falando que era Deus e que quanto maiores seriam os prazeres neste mundo, maior seria as recompensas no paraíso, algo estava de errado nessa fala. E aí é onde está o interessante, porque filósofos estoicos ou não estoicos, todos chegam à mesma conclusão, aonde os vícios, os prazeres de forma excessiva, de certa forma, e claro, quando eu digo os prazeres, são as paixões ou os prazeres desordenados, não trazem felicidade real. E para aqueles que acreditam, então, de forma que tem uma perspectiva mais metafísica, mesmo esses filósofos como Aristóteles, vai dizer, olha, é impossível que haja uma recompensa eterna de forma... uma recompensa verdadeira no mundo que há de vir, se você tiver uma vida aqui na Terra de desordem espiritual e de desonra, e que uma vida longe da moral, da ética, da justiça, do amor ao próximo. Então ele percebe que algo está de errado e repreende. E ali, no entanto, aquele demônio, ele mostra sua face e tenta de diversas formas afastar Siddhartha do seu caminho de busca da verdade. Aí, no entanto, diz a tradição que quando Siddhartha sai, ele termina esse período, ele já teria alcançado então a iluminação. Claro que aí fica abertas interpretações, né? Cada um pensa no que quiser. No sentido que, se ele realmente alcançou esse nirvana ou mesmo ou não, né? Aí já é outra história. Aparentemente, ele conseguiu realmente ter uma perspectiva do universo diferente. E ele conseguiu entender sobre as ilusões. O apego às ilusões. O apego, ele traz sofrimento. Então, na verdade, toda a teoria do Buda, do Siddhartha, toda a busca dele, vai ser, na verdade, uma busca para dizer que quanto maiores seus apegos, maior será o sofrimento. Mas ele como um indiano de sua época, né, assim como taoístas também acreditam na mesma coisa, que no sentido de que a tragédia, ela traz tragédia. Então, se você
ele diz que ele deseja vida e abundância para todos os seres vivos, pois desejar maldade para um ser vivo, por menor que seja, suja o seu coração e traz um ciclo para o universo, um ciclo de raiva, de rancor e de morte e de tristeza. E aí, lógico, vai englobar algumas questões de reencarnação, porque com isso ele também surge com algumas ideias, né? Depois que ele diz que atingiu a iluminação, ele surge com algumas teorias que inclusive são contraditórias às doutrinas de sua época, à religião da época, onde ele vai dizer que os deuses não são eternos e etc e tal. Pois bem, nessa, Siddhartha sai para reencontrar o pai, o filho, né? E pregar, digamos assim, ou levar essa mensagem, a iluminação para as pessoas. Né? E ele leva, né? Ele ensina e muitas pessoas o seguem, e inclusive até os próprios religiosos que o rejeitaram, muitos aderiram também a ele. E as pessoas dizem, a tradição diz, que a sua aparência era uma aparência que já denotava uma certa iluminação. Bom, como eu disse, presença angelical é um dom, presença de santidade é um dom somente angelical. O que eu posso, Christian, dizer para vocês, meus amigos, na verdade, talvez sim, em suas atitudes, Siddhartha voltou mais sábio. E ele voltou mais compassivo e entendendo as coisas. Porém, devo dizer que a doutrina que ele ensina é uma doutrina com diversas falhas, porém que não tem nenhuma pretensão de responder algumas questões da vida. Então, em momento algum, ele traz uma proposta milagrosa de resposta sobre os problemas da humanidade. O que ele traz é uma resposta específica para o indivíduo. Então, nisto, Siddhartha morre, etc., e as pessoas continuam seguindo, e aí é onde nasce então o budismo. Então, agora que a gente entendeu quem é o Buda, então o que é o budismo? Muitos dizem que o budismo é um conjunto de doutrinas. Porém, com todo respeito aos budistas que estiverem assistindo, eu não considero, tá? Tanto meus amigos aqui que a gente está conversando, tanto também o pessoal que estiver assistindo no canal, eu não considero o budismo como um conjunto, como uma doutrina religiosa, até porque em sua própria natureza. E eu escrevi alguma coisa aqui para explicar certinho. Vamos lá. Então, o que é o budismo? O budismo, em minha compreensão, é uma atividade da alma. Muitos dizem que seria uma doutrina, mas, para ser sincero, não há em seus ensinamentos fator nenhum que pudesse denominar o budismo como uma doutrina, e sim como uma atividade da alma, a não ser que, por um grande esforço de estudos e através de interpretações que poderiam se dizer teológicas, formassem
Criam-se então doutrinas com base nisto, que foi o que aconteceu. Na verdade, quando Siddhartha morre, as pessoas criam doutrinas, assim como no cristianismo existem diversas vertentes, no budismo também não é diferente. Existem diversas vertentes aí no caso, né? E a mesma crise religiosa que os católicos enfrentam a respeito a respeito das autoridades religiosas, no budismo também há. Também os seus problemas aí, né? Porém, vamos continuar. Mas devo ser sincero que o pouco que conheço de Siddhartha, ele não era um homem de doutrinas religiosas ou dogmas teológicos, pois um de seus principais ensinamentos seria o desapego. Isso inclui até mesmo o desapego a conceitos e ideias. Ele estabeleceu uma filosofia não teísta. Ou seja, o que quer dizer isso? Uma filosofia não teísta, onde o processo que ele cultivou na vida dele e que ele ensinou é um processo que, para a sua iniciação, não é necessário na crença de nenhuma divindade. E não é necessária também nem a crença e nem na intervenção direta de nenhuma entidade e de nenhuma divindade. Então, ou seja, você não necessariamente precisa acreditar em Deus ou em alguma coisa para seguir o budismo. Ou melhor dizendo, para buscar um processo inicial de muitas coisas que ele ensinou. Então, dentro do campo filosófico, não existe uma necessidade da crença de Deus. O que comprova realmente que o budismo é, então, uma atividade da alma. Porque tudo na filosofia que engloba não a questão da crença, mas em si o desenvolvimento pessoal do indivíduo é uma atividade da alma. Então, no entanto, para os cristãos, para os católicos, vocês podem fazer um estudo a respeito. Por que eu estou separando um tempo para falar disso? Porque eu acho muito importante. Eu acho de deveras importância saber um pouco disso. Porque de tantas coisas, confusões que há, de repente, em muitas de suas ideias e filosofias, há muita coisa na qual podemos dizer que é verdade e que podemos trazer em algumas questões da prática para nossas vidas, para nos ajudar a ser pessoas mais saudáveis, para buscar entender o que está no nosso consciente e aí sim você pode dizer, por exemplo, que ama o próximo, né? O que eu reparo é que às vezes os cristãos, os católicos, eu, sendo um católico, posso falar dos cristãos e posso falar dos católicos, é que às vezes existe um falso amor. Por quê? Às vezes você vai em um lugar, as pessoas te abraçam e falam, não, mas todos somos irmãos em Cristo. Aí você pergunta para a pessoa, ou a pessoa te pergunta se ela ama uma pessoa, e ela responde, amo em Cristo. Em Cristo eu te amo por Jesus. Ou seja, e aí às vezes se nota até mesmo um certo sorriso falso, onde a pessoa, ela verdadeiramente, ela não quer amar. Por dentro dela, ela somente está usando Jesus como uma carta de boa conduta, para ter um discurso bonito,
Ou de repente, às vezes, o que é mais nobre ainda, porque acontece, às vezes você quer se libertar de uma raiva, de um rancor que você tem, porém você quer e não quer. Você quer porque você sabe que é o ensinamento de Jesus, mas em si, no seu coração, você não quer. Então você fala, ô Jesus, bom, me ajude, né? Então você pede uma ajuda do divino para que ele te ajude com isso. Isso eu estou falando no caso dos bons. Agora no caso das pessoas, dos cristãos falsos mesmo, dos falsos profetas aí que tem aos montes, né? Que necessariamente não são padres ou pastores, mas digo em todas as escalas, tá? Da sociedade, sempre vão usar a Deus como um escudo, assim, sabe? Como um jargão, uma articulação didática de lidar com as pessoas. De certo modo, pode-se dizer que é justo para você ser uma pessoa mais comunicável. Porém, no entanto, isso demonstra, sim, uma certa falta de moral pessoal. Ou, digamos assim, melhor dizendo, de forma mais correta dentro da filosofia, é uma falta de ética que existe dentro de você ainda. Porque, na verdade, você apenas está criando um personagem e uma máscara para lidar com o social. Mas, no fundo, você odeia todos. E esta filosofia pode te ajudar, assim como outras filosofias estoicas e etc. Porque ele vai dizer assim, olha, aqui não se trata sobre os céus. Se trata sobre o que é certo e é errado. Você tem consciência do que é certo e do que é errado. Então, no entanto, busque fazer o que é certo. Que o amor surja verdadeiramente do seu coração. Que você possa fazer não um esforço absurdo, não é isso. Mas que você possa ter um grau de inteligência para entender quando você está sendo uma pessoa invejosa. Quando você está aderindo a algumas patologias, né? Quando você está se voltando contra tudo que é belo e verdadeiro, tudo que é bom, belo e verdadeiro, como, né, dizia São Tomás de Aquino. Então, que você primeiro busque entender humanamente o que se passa dentro de você é o primeiro passo. E depois, que isso seja algo que agregue a sua fé. Porque imagina, você não somente ter o discurso de cristão, de amar o próximo, mas que você realmente... Ainda não, eu escolho o amor, eu escolho o bem, eu escolho o amor. Eu escolho o que é certo. Dentro de mim, a minha natureza é o correto. Então você é capaz de alegrar mais ainda a Deus. A minha concepção é essa. Às vezes, alguns católicos, alguns cristãos ficam dando murro em ponto de faca porque se recusam a fazer alguns estudos de filosofia assim do tipo e a aprender algumas práticas de respiração, meditação, coisas que não vão englobar a questão religiosa deles, mas coisas que podem ajudar na sua saúde física, mental e, consequentemente, se sua mente está boa, seu corpo está bom, para a questão espiritual facilita mais. É isso que eu estou falando aqui. Digamos assim, estamos vivendo numa luta. Você tem que usar, você é corpo, alma, você é corpo e alma, você também é um corpo. Você tem que usar de todas as armas que você tem para combater esse bom combate, para buscar ser uma pessoa melhor.
Caso contrário, você vai ficar dando murro em ponto de faca. Possa ser que Deus te conceda uma graça e você consiga aí atingir essa santidade, certo? Mas veja, para nós, pobres comedores de feijão e arroz, você precisa, primeiro, de forma sincera, buscar entender o que se passa no seu íntimo e no seu coração. Bom, vamos continuar aqui, porque disso daqui eu já vou concluir mais para frente. Continuando a questão que eu escrevi. Sobre que o Buda estabeleceu uma filosofia não teísta, onde o foco está no autoconhecimento, na superação do sofrimento e na busca pela iluminação. E não na devoção específica a um ser supremo. Ou sequer sobre salvação eterna. Então, Buda nem sequer fala em nenhum momento sobre salvação eterna. A doutrina dele não é baseada nisso. É especificamente na questão humana. E por essa mesma razão, posso afirmar que sua filosofia não se propõe em soluções claras sobre a sociedade e o social. Não há sequer uma proposta clara de atos de caridade ou mandamentos divinos. Ou seja, Buda em momento algum também disse que recebeu dos céus mandamentos, como por exemplo Moisés. Então, Moisés recebeu dos céus, recebeu do próprio Deus, os 10 mandamentos. Então é uma doutrina clara. Ali existe um conceito claro. Não é apenas um conceito, na verdade, mas respostas, até mesmo respostas sociais. O que é muito importante para questões da religião, porque a religião ela também traz uma identidade pessoal. Ela ajuda os povos em sua identidade pessoal. Coisa que, na atualidade, todas as religiões estão com uma crise. Tá? E por isso, às vezes, elas não estão mais, hoje em dia, ajudando as pessoas, nem sequer em suas crises pessoais. Para elas entenderem quem elas são, de fato. Tá? O catolicismo, para mim, me ajudou, sim, muito. Mas, até mesmo para eu entender, de fato, para que o catolicismo fosse a maior ajuda para mim, para que o catolicismo realmente fosse um real caminho para chegar a Jesus, eu tive que entender alguns outros fatores. Tive que entender para que o catolicismo realmente me ajudasse a entender a minha identidade e tudo. Tive que entender que, de fato, todas as religiões estão em crise e que o catolicismo também, para mim, não é um conjunto de doutrinas. Embora o cristianismo tenha uma proposta doutrinária e dogmática também, o que é importante. Porém, o catolicismo, ele é, diria eu, que a base, a minha identidade, por onde eu caminho. É o chão firme por onde eu caminho para chegar a Cristo, para chegar a qualquer lugar, para entender, para os estudos. Tudo é quem eu sou. É o chão por onde eu piso, onde eu sei que é estável, para chegar a Jesus e para também ter a minha mente purificada para poder estudar qualquer coisa. E esse que é o bom. Ok? Eu falei isso daqui só para não esquecer, mas agora vamos continuar aqui com o texto. Sendo assim, suas soluções são apenas para o indivíduo, o que atesta que o budismo não é uma doutrina, e sim uma proposta para a atividade da alma. Então, na verdade, o budismo vai estar muito mais como uma prática filosófica. Detalhe, muitos vão dizer, filosofia é apenas questões que se deparam com adequações da mente. Mas filosofia também se trata de uma busca real pela verdade, na qual você precisa atestar com sua própria vida. Então, quando se fala isso, ela é uma prática. Realmente, é uma prática
que te ajuda a se tornar uma pessoa melhor. Eu estou falando isso daqui de forma, sabe, sem entrar nas questões doutrinárias específicas da própria religião em si. Como eu não sou budista, então também não quero estar adentrando em questões aí, até porque vai que eu não sei explicar alguma coisa direito, né, ou possa também ofender alguém. Bom, nesse sentido, eu acho de suma importância que a gente estude isso que eu acabei de falar. Por quê? Principalmente para os nossos católicos, como eu acabei de falar, ser católico te dá essa capacidade, um chão firme, de poder ir e voltar para todos os lados, sabendo que você está pisando em um solo firme. Por quê? Como eu disse, as religiões estão nessa crise. E os católicos, eu acredito piamente que os católicos têm a doutrina certa, porém a prática errada. E, no entanto, o budismo em si tem a prática correta, a prática certa, porém aquilo que eles chamam de doutrina é errada. A doutrina que eles têm, aquilo dentro daquilo que foi estudado, dentro de toda aquela teologia, né, dentro de todo o esforço humano que se fizeram para entender, etc e tal, né, toda a salada que fizeram, e até mesmo algumas coisas do Buda, que o Buda ensinou. E eu, assim, posso falar isso, então eu falo como um católico, eles têm no budismo a prática certa, porém a doutrina errada. E isso é claro, ao meu ver. Ok? Então o que a gente pode fazer? Não ser ignorante. Né? E buscar entender. Peraí, se os caras aqui têm uma prática correta, que te ajuda até mesmo na sua vida intelectual, na sua vida pessoal, isso fica muito claro. Né? Grandes empresários sempre buscam nessas filosofias, que a gente vai chamar de filosofia. Os budistas não gostam que chamem de filosofia, já vou logo deixando claro, tá? Então, dentro do budismo, eles buscam no budismo coisas que os ajudam em suas vidas pessoais e até mesmo também em seus negócios. Né? Quem estuda administração, para conseguir ter um maior equilíbrio, buscar a administração real das coisas, da sua vida, aprendendo com com essa sabedoria que existe, tá ok? E aí, no entanto, é nisso que eu vou dizer sobre a manifestação de Deus, o manifesto de Deus em todas as nações, em suas diferentes dimensões. O manifesto de Deus em todas as nações, em suas diferentes dimensões, está justamente em sua sabedoria, naquilo que concerne uma busca real da verdade, assim como, por exemplo, Santo Agostinho gostava de Platão. Platão também era antes de Cristo, era grego, tinha seus deuses e etc e tal, porém, né, dentro do seu contexto social, cultural. E mesmo assim, Santo Agostinho gostava especificamente de Platão. E usava muito de Platão. E dizia que talvez, se Platão tivesse conhecido Jesus, Platão teria sido cristão. Ou seja,
toda inteligência humana, toda obra humana, toda busca pela verdade, em tudo consiste a graça e o milagre de Deus. Na própria existência de todo o universo está a energia divina. Sem a própria existência do Deus, sobre tudo, regindo tudo, sem a própria energia divina do próprio Deus, nem a matéria seria capaz de existir. Pois bem, Deus me mostrou com a vida, com os estudos, conversando com as pessoas, eu pude perceber como que Deus age na sociedade. E por isso mesmo, eu posso dizer, não de Deus, mas posso dizer da religião, que a religião é um manifesto social e cultural. Então, se você nasce em um povo, em uma determinada época, isso vai regir muito a sua crença, a sua religião. Se você é muçulmano, se você é budista, se você é taoísta, ou se você é do Hare Krishna e etc e tal. Por exemplo, no Brasil, quais são as duas religiões de favela? Me desculpa, com todo respeito, quem for assistir, mas quais são as duas religiões de favela? Nas favelas do Brasil. São duas. E eu vou tratar de ser bem respeitoso. Bem respeitoso com as duas crenças. A protestante, os evangélicos, pentecostais, maior parte das vezes, e Umbanda, ou seja, aquilo que o pessoal chama de Umbanda, dessas coisas. Então, Macumba e religião evangélica. São esses dois. Porque ambos trazem uma proposta que é mais similar ao seu contexto social daquelas pessoas que estão ali. Então, aquelas pessoas estão buscando um milagre imediato, estão buscando um emprego, e etc e tal, e tem muitas confusões. Então, dentro daquele contexto, quem nasce ali, dificilmente quem nasce numa favela brasileira vai ser católico, vai ser muçulmano. Quem é que vai ser muçulmano? Se nascer um muçulmano em uma favela católica, um cara que nasce, por exemplo, com um pai macumbeiro, não, com um pai protestante evangélico e com uma mãe macumbeira, se dá ali naquele meio, do nada ele falar que acredita em Alá, então aí sim eu posso dizer que minha tese está errada, mas não existe. E um caso que acontecesse também não comprovaria, não seria uma prova de que disso que eu estou falando estaria errado, porque estamos falando contra várias pessoas, contra toda uma, digamos assim, podemos até dizer contra toda uma sociedade. Então, vamos prosseguir aqui. Eu separei alguns versículos bíblicos que eu achei muito importante, onde o próprio Deus fala sobre ele se manifestar, né? Primeiro, quem tem Bíblia, abra sua Bíblia, ou anote aí depois para ler, Malaquias, no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 11 ao 14, Deus disse assim: Eu sou Deus adorado em todos os países do mundo, e em todos os lugares queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram. Quando esse texto foi escrito, aí tem mais coisa, tá, pessoal? Aí tem que entender também o contexto que foi escrito, etc e tal. Mas quando isso daqui foi escrito,
Só os judeus adoravam o Deus de Abraão, entendeu? O Deus de Isaac, Jacó. E como? Se só os judeus, um pequeno grupo, enquanto os sumérios, os gregos, os romanos, todos não acreditavam, não sabiam nem faziam parte dessa doutrina judaica, que depois vai se constituir o cristianismo, mas ninguém nem sabia como que todos esses gregos e etc., romanos, dentro dessas outras crenças, isso podemos englobar então os indianos, os japoneses ali com as suas outras religiões e forma de crença, como então que Deus fala que ele é adorado e honrado em todas as nações e todos os países do mundo, em todos os lugares queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. O que Deus está querendo dizer com isso? Para mim, me parece muito claro. É que ele se manifesta em todas as civilizações. E que de forma, claro, porque ele se manifestou aos judeus, mas não se manifestou aos outros de forma clara, como ele fez com os judeus. Então, e mesmo assim os judeus foram extremamente cabeça dura. Porém, ali, Deus deixa bem claro que dentro dessas confusões mentais, todas aquelas pessoas que buscavam a verdade, que sabia que existia um Deus, que mesmo eles tendo, de repente, todas aquelas divindades e outras crenças, mas eles sabendo que existia um Deus, que existe uma divindade criadora, que existe um Deus criador, analisando as coisas, a criação e etc e tal, todos eles, de uma certa forma, de coração sincero, buscavam a verdade. E isso daqui torna-se sacrifício puro aos olhos de Deus. Todos honram a Deus. Isso em 1 Malaquias 11 ao 14. Depois, vale muito a pena você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. Pega a sua Bíblia e aí você vai ver que Paulo ele foi pregar para pessoas que não eram judias e para os que não eram judeus. E olha o que aconteceu. Passando e observando os objetos de culto, assim diz Paulo, encontrei também um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Então Paulo diz: pois esse Deus adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aqui ele vai pregar para os pagãos e ele se depara com diversas entidades, porém ele se depara com um trono onde está escrito: aqui se adora ao Deus desconhecido. E ele diz: olha, o Deus que eu estou pregando para vocês é esse Deus aqui. E aí, ele consegue então dar continuidade ao seu processo. O que comprova que, de uma certa forma, Deus se manifesta em todas. E eu digo sem medo nenhum. Hoje em dia eu posso dizer. Antes eu teria medo. Não se apegue às religiões. Tá bom? Não se apeguem às religiões. Deus se manifestou em todas as religiões como um ato de misericórdia para fazer com que as pessoas buscassem então o seu caminho. Então ele, em sua infinita misericórdia, há uma necessidade dele, por compaixão e amor, se manifestar por pura misericórdia e amor em todas as civilizações. Aí aqui você pode pegar Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também
a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, por toda a criação de Deus se é manifestada a glória de Deus. Ok. Por meios, lógico, como aqui está escrito, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, ou seja, Deus ele age de forma invisível na criação e em tudo que concerne na existência, em tudo aquilo que é visível e invisível. Então, pois bem, por que eu fiz isso, né? Por que eu gravei e me dediquei a gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês, ter esse bate-papo? Porque no fundo, eu quero incentivar um pouco dessa busca de conhecimento. Conhecimento não torna ninguém idólatra ou coisa assim do tipo. Pelo muito contrário, torna você mais temente a Deus, torna você mais sábio e um cristão melhor, um católico melhor. Por isso, agora isso que eu vou falar aqui especificamente é uma verdade para todas as pessoas, não somente para os católicos, ok? Para todas as pessoas que forem assistir, que estiverem vendo esse vídeo, cuidado, não se apegue à religião, às religiões. Busque sim a verdade. Existem certas verdades que são incontestáveis. Busque em primeiro lugar a Deus, que é uma verdade incontestável, que caso você tenha dúvida, busque então, através do conhecimento, através de, você vai buscar e de alguma certa forma, algo vai te levar para isso. Jesus Cristo é o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não negue essa verdade, busque a Jesus, busque conhecer, busque saber quem é a pessoa de Jesus. E a terceira coisa, não negue a intercessão de Nossa Senhora, da Mãe de Jesus. É uma verdade também que é incontestável quando você estuda os fatores, quando você estuda a história, né? Você vai pega a história de São Padre Pio, entendeu? Você vai ver que é um fato, são fatos incontestáveis, né? Então, reze o terço, independentemente se você é budista, independentemente se você de repente não é católico, se você é agnóstico, reze o terço e você verá de forma sincera, meditando, e leia as Sagradas Escrituras, principalmente o Novo Testamento, o Evangelho, a partir de Mateus, Marcos, Lucas e João, principalmente dando importância nisso, para você entender, conhecer Jesus. Isso é algo que é para todos. Não é da religião. O terço não é da religião católica. A fé em Jesus não é da religião católica. Jesus não tem religião. É essa que é a coisa. Nossa Senhora não tem religião. Deus não tem religião. Jesus, evidentemente, fundou a sua igreja para que as coisas fossem claras. Agora imagina, se Jesus fundou a sua igreja e muitas vezes a coisa já é meio confusa, imagina se ele tivesse simplesmente soltado os ensinamentos e pronto, deixou sua Bíblia. Aí seria só a Escritura, né? Aí seria mais bagunçado ainda. Então, cuidado. Não seja enganado.
Cuidado com a manipulação das religiões. Os mesmos estão também em decadência e em uma espécie de confusão mental e psicológica também. Não há mais identidade religiosa nos tempos em que a gente vive. Isso não te ajuda mais para saber quem você é. Ou seja, algo transcendental na sociedade que te ajude a dar uma resposta a quem você é. Acredito piamente que as religiões são frutos do seu contexto cultural, temporal e social. Quero dizer que o que eu quero dizer com isso? Um vietnamita jamais saberia quem é Yeshua ou Alá, a não ser por uma intervenção direta dos céus. Fora isso, se isso não acontecer, a sua crença, ou melhor dizer, não a sua crença, porque isso não podemos envolver a crença dentro daquilo que parte do coração do homem, mas a religião que todos compartilham é um fruto do seu tempo. Que devo dizer atualmente que todas as instituições religiosas estão em crise. Todas, absolutamente todas as instituições religiosas estão em crise, meus amigos. Por isso, não se apegue a isso. Se apegue às verdades. Busque estudar e se apegar às verdades. Jesus é o Senhor. Ele busca saber quem é Jesus. Isso é independente de religião. É isso que eu estou falando. Busque a verdade de forma sincera, pois se você se apegar às religiões, estará trilhando um caminho terrível de ignorância e obscuridade. Pois a religião se tornou objeto de idolatria. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. As religiões, elas se tornaram o Deus das pessoas. Então Então a gente não busca mais sabedoria, não busca mais o amor, não busca mais o caminho pessoal de vida, de ascensão espiritual e também de conexão com Deus. Ser uma pessoa melhor para a sociedade, ser uma pessoa melhor para si mesma, para a família, já não há mais. Se você duvida do que eu estou falando, pergunte-se a si mesmo: por que a religião não venceu ainda a ganância, a luxúria, a avareza? Nos mesmos que dizem Senhor, Senhor, nós te louvamos. Onde estão os iluminados? Dentro da filosofia oriental, você também tem muita coisa para aprender. O Siddhartha foi uma pessoa importante. Não ignore isso. Por isso, meu filho, não deixe de ir à missa. Porém, corra fora de tudo que não for sacramentos. Corra bem longe de grupinhos e todas as invenções de moda. Esse é o meu conselho final e encerro por hoje aí. Encerro o vídeo aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí. Me comentem aí o que vocês acharam.